Sejam bem-vindos para mais um episódio do PBQS Saber Investir. Nosso segundo episódio hoje, aqui com vocês, Augusto Camargo e Leandro Rocha. Nós vamos falar junto com o nosso convidado sobre fundos de investimento. Então hoje o nosso convidado é Juliano Dedini, que começou como analista de ações, mais novo, e hoje já chegou à posição de gestor de um fundo de investimentos, de uma gestora de fundos de investimentos, a 41 Investimentos, aqui de Curitiba. Então, Juliano Dedini, queria que você contasse mais um pouco sobre você, sobre a gestora e tudo que envolve o trabalho que vocês fazem. Vamos lá. Obrigado, pessoal. Valeu, Leandro. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos lá, falar de mim é fácil. Hoje eu sou gestor de fundos de investimento da 41 Investimentos, é uma gestora aqui de Curitiba. Eu comecei, de fato, e eu tenho essa especialidade mais em ações, tá? Que é o DNA da gestora de fato. Minha carreira começa mais como auditor, inclusive, onde eu criei um pouco da bagagem mais de análise de balanço. Eu tive essa sorte de passar num programa de trainee na Deloitte, aqui de Curitiba. Isso foi em 2011. Aí foi uma turma legal, é uma base de formação legal e bem profunda na contabilidade e analisar as empresas. Eu fiz, antes de fazer a transição para mercado financeiro de fato, né, então era bem essa parte de finanças, eu comecei com o programa do CFA, que é um programa de estudo aqui, de uma certificação internacional, relativamente famosa, assim, mas eu comecei, fiz o primeiro nível e aí em 2014... E que não é fácil, né, diga-se de passagem. Sim. Que não é tão fácil, não é tão fácil, mas foi fundamental, para mim foi bem crucial, porque com o primeiro nível, é uma prova que são 3 níveis, né, da certificação do CFA, e é um reconhecimento internacional de certificação de finanças para investimentos, uma especialidade bem legal. Então, com o primeiro nível dela, eu consegui uma vaga para ser analista de ações. Então, entro no que era a JMI, uma gestora aqui de Curitiba, para fazer análise de empresas para os fundos de ações, que tinha um histórico mais curto naquela época, mas era uma gestora que já vinha crescendo. Então, eu começo essa carreira lá fazendo essa análise, e aí tive a oportunidade de, em pouco tempo, passar a coordenar uma equipe de analistas. A nossa empresa cresceu, a gestora foi crescendo, os fundos tiveram resultados legais, então isso eu consegui angariar mais patrimônio, a gente foi, né, por consequência aqui, ganhando alguns destaques, até que em 2018, de 2017 para 2018, eu assumi a gestão daqueles fundos. E ao longo desse período eu fui continuando com essa certificação do CFA, que super curioso, mas ela foi muito útil para colocar na prática. Então eu super incentivo todo mundo a perseguir, né? Quem quer trabalhar no mercado financeiro, a fazer o CFA, porque era quase que um manual que eu podia aplicar e colocar na prática aqui no trabalho de investimentos. Nossa, é muito bom ouvir isso, porque a gente, todo mundo no mercado financeiro que acaba entrando no mundo dos certificados, vê que o CFA está lá em cima, né? Está no topo desses certificados, assim, com muita referência. Eu vi de alguém que fez o processo inteiro e aplicou de maneira muito prática. Isso é muito legal para quem está ouvindo. E sim, tem que ter um bom motivo para ser tão reconhecido, né? Primeiro porque ele te obriga a estudar por conta própria, que é uma das, talvez, habilidades mais valiosas no mercado, porque tem pouca faculdade que vai te preparar, ou pouca experiência que as pessoas que entram já têm para como fazer análise de investimentos ou gestão. Então não é algo tão intuitivo nem tão natural. E as pessoas são obrigadas a aprender, colocar a cara, tentar e procurar as informações. É um mercado bem competitivo, né? Então se você não vai atrás da informação e você fica só recebendo informação de forma passiva, você evolui lento demais para poder se destacar. Então todas as pessoas que estão hoje lá como analistas de ações na 41, inclusive, estão inscritas e estão fazendo esse processo. A gente já tem uma outra pessoa que já tem o CFA também. Tem um programa legal. Ponto que daí em 2018 eu assumo e de maneira concomitante ao CFA, né, por coincidência. Em 2017 eu tiro a certificação, em 2018 eu assumo como diretor de gestão lá na 41, que é uma gestora. 41, inclusive, é uma alusão ao DDD de Curitiba, né? A gente gosta bastante de representar aqui o Sul, representar Curitiba. Eu sou apaixonado pela cidade e tenho orgulho de que hoje 41 tem quase 6 bilhões de reais sob gestão. Que nos coloca como uma das principais, acho que somos uma maior do sul do Brasil aqui e uma das grandes no Brasil, com especialidade em ações principalmente. Então os fundos já estão com... Histórico bastante grande, né? A gente está indo para... Desde 2008? Desde 2008, sim. 14 anos de histórico de fundo aí a gente está fazendo. Então, são fundos antigos, né? Que já tem um patrimônio consolidado, um track record consolidado, a gestora daqui. Então, é legal. Imagina, acho que a gente já começa aqui com a primeira track SAP, né? Então, o que é track record? Track record, desculpa, é basicamente um histórico de desempenho. Então, quando a gente fala, né, a gente tem um histórico, conquistou um histórico. Aqui em Curitiba.
Porque tem muito também esse estigma de que o mercado financeiro está em São Paulo, e de fato tem uma concentração em São Paulo e Rio, assim, para gestoras. Então, a gente gostava tanto de ser daqui, e sempre foi um diferencial nosso, as pessoas que são daqui também admiram isso, e mesmo quem vê o de fora, quem é de São Paulo, tem um grau de admiração, porque é um trabalho feito de maneira independente. Né? Então a gente gosta de ter essa visão independente, ser uma casa independente, de não ficar naqueles mesmos bochichos assim, de mercado que fica concentrado todo mundo lá meio que trocando as mesmas figurinhas em São Paulo. A gente está completamente longe e a gente pensa por conta própria, faz a nossa própria carteira. Mas a minha carreira me trouxe até aqui. Então em 2022 eu sou responsável pela gestão dos fundos de renda variável lá na 41, que somados hoje tem um pouco mais entre 1 e 1,5 bi de ativos sob gestão. Em renda variável, né? Boa, que são os principais fundos, então, aqui. A principal classe de fundos, então, aqui. É o nosso DNA, é onde a gente gasta mais tempo. A 41 é uma estrutura robusta, hoje em dia, que a gente, como eu comentei, estamos quase batendo 6 bi ali de ativos sob gestão, e tem uma parcela relevante desse ativo em renda fixa, em carteiras administradas, em fundos exclusivos, e esses fundos abertos, alguns de renda fixa, mas principalmente os fundos de ações. Então a 41 é mais robusta do que eu, então inclusive tem outro diretor de gestão responsável pela parcela de renda fixa, e eu cuido dessa parte de renda variável. Boa, legal. Então vamos entrar no tema mesmo, Dedini. Vamos falar sobre fundos de investimento, mas primeiro didaticamente, explicando aqui para realmente a gente compreender bem o que é um fundo de investimento. Tá. O fundo, ele é a gente chama de uma comunhão de recursos, tá? É um grupo. Fala bem didático e depois eu entro nos detalhes, mas aqui agora eu corro o risco de falar semi-besteiras, assim, né? Mas entenda que ele é como um grupo de pessoas que se juntam, né, com um patrimônio, tem um objetivo comum de investimento e contrata prestadores de serviços profissionais para fazer a administração e gestão daquele patrimônio, tá? Então ele é uma comunhão, o dinheiro é sempre do participante, ou seja, do condômino, seja num condomínio, né? Então, você nunca transfere a propriedade daquele dinheiro para um terceiro, mas você tem alguém que presta o serviço de cuidar daquele patrimônio para o investidor, para o cotista, né? Então, quando você entra num fundo, investe no fundo, você é um cotista, você tem uma cota daquele fundo que é um condomínio. A analogia com prédio, com condomínios, assim, até ela serve, porque você tem, da mesma maneira que você tem os proprietários daquelas unidades, você tem áreas comuns e você tem despesas compartilhadas daqueles condôminos, e você tem um síndico, você tem um prestador de serviço de administração. Regras. Você tem as regras, exato, né? São as regras condominais. Então, essa analogia funciona para um fundo de investimento. Então, as pessoas, elas aderem, né? Em geral, o que você tem? Você tem a constituição de um fundo, a gente constituiu lá em 2008, por exemplo, o 41 Small Caps. O que a gente faz? A gente tem o fundo, aí a CVM é quem regula, tá, essa prestação de serviço. O funcionamento todo lá, tem uma instrução CVM chamada do número 555, exato. Então ela é a base de como que funcionam os fundos de investimento. O ponto é que você tem serviços profissionais prestados. Então você vai ter um prestador de serviço, é um administrador daquele condomínio, tá? Hoje ele ainda é a figura-chave, a CVM ainda está percebendo de que o gestor acaba tendo mais responsabilidade do que o administrador, é mais importante, né? Mas hoje em dia, digamos que o alicerce central aqui é um administrador daquele condomínio. É responsável legal pelo produto, pelo fundo. Ele é responsável legal e ele, no papel pelo menos aqui, é o responsável pela contratação dos demais prestadores de serviço e por fazer essa intermediação com os cotistas. Então, quando você vai ser cotista de um fundo, você vai ter uma interação muito direta com o administrador. Ele que vai te passar o extrato, né, tua posição, ele que vai fazer uma série de serviços. Ele que vai ser responsável, por exemplo, para contratar um auditor, para fazer uma demonstração financeira do fundo. Ele vai contratar um agente de custódia, que é quem vai assegurar a propriedade e vai fazer a liquidação das operações, né? Vai falar se você tem ações de fato, essas ações estão custodiadas em algum lugar, você vai ter uma corretora através da qual você vai operar, e você vai ter uma figura de um gestor, por exemplo, né? Que é o caso da 41, gestão de recursos, é uma gestora que vai tomar as decisões, tá? Também está lá o rol de atividades, o que o gestor é responsável é tomar as decisões em nome daquele fundo. Então o administrador, ele que vai elaborar, por exemplo, o regulamento deste fundo. Ele que vai fazer uma convocação de uma assembleia. Você tem uma assembleia do teu condomínio, você tem uma assembleia do fundo também, que se quiser fazer uma deliberação para alterar aquele regulamento, o funcionamento, as normas de funcionamento daquele fundo, ele vai ter que chamar os condôminos, né, que são os cotistas aqui, fazer uma assembleia geral de cotistas, o administrador que faz essa convocação. Tá? Então,
essa comunhão de cotistas que nunca deixam de ser os donos daquelas cotas, né? Mas ele não é dono do ativo que está lá dentro, ele é dono de uma cota, é um fundo. E o fundo acaba ganhando uma personalidade jurídica própria. Que aí derivam umas coisas interessantes também. Mas, por exemplo, o cotista não é o acionista da empresa que o 41 Small Caps, por exemplo, investe, né? Apesar dele ser o dono daquela cota. Mas o fundo é o acionista. Então o fundo tem um CNPJ e numa assembleia eventual da empresa investida, é o fundo que vai lá votar. E cabe, você vai ter o regulamento, vai dizer certo, né? Mas o gestor tem os poderes para representar os interesses do fundo, né, e votar naquela assembleia. Tem uma pessoa jurídica, o fundo, ele é representado por quem? Pelo gestor e pelo administrador, basicamente. Mas, em geral, pelo administrador, para exercer esse direito de voto, né? Então, a 41 tem uma política de exercício de voto, que a gente fala em quais casos, como que a gente vota. Então, sempre defendendo os interesses dos cotistas, né? E aí, esse fundo também tem uma série de despesas que são as remunerações desses prestadores de serviços. Então, a remuneração da 41, como gestora, é paga pelo condomínio, que é o CNPJ do fundo, né? Não é um investidor que vai estar pagando um boleto pelo serviço de gestão, né? É o condomínio. E aí geram facilidades operacionais, inclusive, né? Hoje em dia, o operacional de administração, custódia, controladoria do fundo aqui é muito bem consolidado, assim, você sabe, com um sistema financeiro que já está bem evoluído, o fundo tem essa capacidade de calcular exatamente todo dia qual que é o valor da tua fração daquele condomínio, né? Então, se eu fiz uma aplicação, eu, no final daquele dia apliquei R$100, ou R$100.000, eu espero, a gente tem uma conversão, isso aqui equivale a 83 cotas. Né? E você sabe todo dia qual que é o valor daquela cota. E você tem uma regra precisa de, se eu quero resgatar, como que esse dinheiro volta? Né? Então eu mando uma carta, eu mando uma solicitação lá de resgate em X dias, o dinheiro tem que ser pago. Né? Como que eu vou pagar as despesas? Então o administrador faz essa conta de, você vai ter que pagar o custo de anos, vai pagar todo dia um pedacinho daquele custo sendo o incorrido, provisionado, tem toda uma contabilidade por trás do fundo. Então ele é uma maneira muito bem organizada de colocar esses investidores com objetivos em comum, com um regulamento, tá? Que aí é um negócio legal, e você precisa, é importante, né, ler o regulamento ali, porque tem um capítulo, um pedacinho bem específico dele, que chama Política de Investimentos. Então a gente tem objetivos dentro daquele fundo de investimento. Tem fundo de investimento cujo objetivo é investir em imóveis, tem fundo de investimento cujo objetivo é superar o IPCA, tem fundo de investimento cujo objetivo é ganhar dólar mais qualquer coisa, né? E fundos de investimento em ações, em geral, vão querer superar algum índice de referência, né? A gente chama de um benchmark, que é essa referência. O mais comum é o Ibovespa, né? O Ibovespa é um índice teórico que a B3... Que fecha todo dia, que a gente acompanha o índice. O índice, isso, a B3 ela fala, eu vou compor, você pode abrir lá como é que é a metodologia de formação daquele índice, né? Mas ela vai pegar as empresas com maior liquidez num período X e vai montar uma carteira com os pesos ponderados daquelas empresas, e todo dia se assume qual que teria sido o retorno teórico daquela carteira composta por aquela metodologia. Né? Esse é o índice Bovespa, é uma carteira teórica lá, que tem 65 empresas mais ou menos. Então, às vezes, o objetivo do fundo eu vou superar esse tal de Ibovespa, ou vou superar outro índice, né? Mas tem um benchmark lá dentro. E a política de investimento vai te falar como, né? O que você pode fazer, o que você não pode fazer. A SVM vai ser bem clara, inclusive na 555, para falar, olha, cada fundo joga o seu jogo. Então, o fundo de ações precisa fazer assim, assado. Você precisa ter, no mínimo, 67% da tua carteira composta por ações listadas com nível X de governança, você pode ter o resto em título público, você pode fazer algumas coisas. Então, se você quiser oferecer esse fundo para o público em geral, você vai ter que respeitar essas regras. Então, tentando responder aqui o que é esse fundo, né? Uma comunhão muito bem organizada de recursos, tá? Que os investidores poderiam fazer cada um por conta própria, talvez seria menos eficiente. Os investidores poderiam fazer eventualmente uma pessoa jurídica, sabe? Tentar ser todo mundo mais... Muito mais difícil, por exemplo, você fazer um acordo de acionistas, um contrato social de uma limitada, por exemplo. E como é que você prevê exatamente a interação, os direitos, o prestador de serviço daquela pessoa jurídica? Assim, dá para fazer, mas é bem mais complexo, né, do que o fundo. Dá para ver que o sucesso desse formato já é comprovado pela quantidade de fundos, né, da indústria, né, como ela já respondeu a isso, assim. Sim. Muito interessante. Até, Juliana, a gente queria trazer para a ideia assim, agora que a gente está entendendo a imagem, né, a ideia do que seria um fundo de investimento, para o investidor
que está ali recebendo indicações de seus gerentes, né, dos bancos e dos assessores, para ele entender assim, qual que é a importância, né, quais são as vantagens dele ter um fundo de investimento na carteira dele, assim, né, o que ele tem que buscar, né, vantagens e pensando na diversificação, acho que o primeiro episódio que a gente teve aqui de Disney, a gente trouxe o Ricardo Pen, ele falou ele é do Hub do Investidor. Uma casa de análise e ela vai entregar, de certa forma, um portfólio para que esse cliente consiga fazer uma diversificação. A ideia aqui, então, é mais entender por que eu investidor, devo operar por meio de aplicar meus recursos financeiros pensando no longo prazo, porque a gente tem essa tese aqui. Sem pensamento no longo prazo. Acho que foi você mesmo que disse em uma live que a gente teve em 2020 que o portfólio, o patrimônio de um cliente se constrói ao longo dos anos, ao longo do tempo, né? Então, pegando esse gancho, por que eu, investidor, vou investir por meio de um fundo ao invés de eu ir lá realmente comprar uma ação diretamente ou comprar um índice Bovespa, por exemplo, ficar exposto passivamente a esse índice? Boa. Não é necessário, tá? Que fique bem claro, o investidor que quer fazer por conta própria, ele pode fazer. Honestamente, o Warren Buffett não investiu no fundo de ações, né? Ele montou a carteira dele lá. Então, você pode. Tá? Então, não vou querer eu aqui falar que é impossível fazer, né? Não faça, você pode. Mas também pode arrumar teu próprio carro. E você pode, talvez, preparar tua própria comida todo dia e não comer fora. Parece mais fácil. Você pode também tentar estudar, ler um livro de medicina e você mesmo tentar se curar de alguma... Então, tem alguns motivos pelos quais investir num fundo, né? Acho que você tem os mais óbvios e concretos, talvez, assim, que é uma questão de eficiência operacional e tributária. Talvez esse é um primeiro ponto, né? O fundo de investimentos, ele tem uma tributação bem específica, que é mais eficiente do que uma pessoa jurídica, em grande parte dos momentos, e em quase todas as classes aqui, mais eficiente do que a pessoa física comprar um investimento direto. Então, você pega, por exemplo, um fundo de investimento em ações, o cotista que investe naquele fundo de investimento em ações, ele vai aplicar o dinheiro uma vez e ele só vai pagar imposto de renda sobre eventual ganho quando ele tirar aquele dinheiro. Tá? Enquanto isso, o próprio fundo de ações ele pode comprar e vender os ativos que estão dentro da carteira e ele não paga nada de imposto de renda. Então, a gente fala que isso é um diferimento porque você posterga o pagamento de imposto de renda do fundo, no meu caso aqui, de investimento de ações. Tá? Todos os fundos de investimento eles vão ser isentos de impostos dentro. Tá? Ele é uma personalidade jurídica, o fundo, né? Ele tem um CNPJ. Ele é uma personalidade jurídica isenta. Dentro dos seus ativos que ele é permitido a comprar, e aí a CVM vai ser bem claro, né? Se o fundo de ações compra aquilo, se o fundo de crédito compra aquilo, o fundo de multimercado compra aquilo. Mas dentro do seu próprio universo, o fundo não vai pagar IOF, o fundo não vai pagar ganho de capital, o fundo não vai pagar imposto sobre as operações, porque ele não é o beneficiário, digamos, final. O beneficiário é o cotista, que está do lado de fora. Então, o cotista que vai ter um pagamento de imposto de renda, que é o teu caso como investidor. O investidor vai ter um pagamento, ele que vai ser o beneficiário daquele investimento. Então, se você, por exemplo, fosse fazer exatamente a mesma coisa, tá? E assumindo que fossem os mesmos custos, as mesmas decisões de um fundo de investimento, se você tem movimentações ao longo do tempo, é quase certo, ou muitíssimo provável, se você teve algum ganho no meio do caminho, você vendeu uma posição que foi muito bem, ou qualquer que seja o motivo, que o investidor, pessoa física, vai pagar o imposto de renda. Não vai morrer, mas ele vai ter que pagar o imposto e vai reaplicar numa outra oportunidade o valor líquido daquele ganho. Ao passo que o fundo vai aplicar o valor bruto, porque ele vendeu aquele valor, não recolheu o imposto, né? A gente deixa para quem recolher só depois que o investidor tirar, né? Fizer o resgate, ele mesmo paga. E você reinveste o valor bruto. Então é um dinheiro que ao invés de você ir pagando ao longo do caminho na forma de imposto, você vai reinvestindo ele em novas oportunidades. Então aqui seria o primeiro que a gente está trazendo, a primeira vantagem essa, sim. É uma vantagem, é bem óbvia, assim, né? Tem uma segunda que é uma eficiência operacional, no sentido de... Em ações é fácil também, porque a gente paga uma corretagem quando a gente tem escala. Então a gente acaba tendo custos menores para operacionalizar as compras e vendas de ações. Então, até mesmo você vai ter título público num fundo de investimentos versus ter título público na pessoa física. O Tesouro Direto cobra uma taxa de custódia daqueles ativos, né? Que o fundo de investimento vai pagar uma custódia, não do Tesouro Direto, de um custodiante, vai pagar uma Selic, mas é uma taxa muito menor.
Tá? Então vai ser mais eficiente. O fundo de ações, por exemplo, vai ter uma corretagem. A gente paga lá emolumentos e paga uma taxa de corretagem para as corretoras com as quais a gente opera. Que a pessoa física poderia fazer exatamente igual, mas eu duvido que vai ligar na corretora lá e vai conseguir uma condição melhor, sabe? Para operar em grande volume aqui do que a gente. Do que um fundo. A não ser que se acabe operando... Talvez, não sei se gestora de menos qualidade, mas aí você pode correr riscos operacionais, né? Mas vai operar com uma corretora que não vai ter erro de liquidação, não vai ter erro de nada, você vai ter um ganho eficiente aqui de custos. Interessante perguntar, assim, esses tipos de riscos, porque até eu mesmo já tive problemas com algumas corretoras, assim, de tentar, né, trabalhando sozinho, de não conseguir, por exemplo, vender uma ação num dia de pico, Sim. Né, de ter de repente ir lá e da instabilidade no sistema. Então, se esse meu recurso tivesse... O app não abrir? Hã? O app não O abrir? app não abrir. Então, assim, isso que ele tá falando é realmente um problema que eu mesmo já passei. Então, que no fundo já não teria esse problema. Eu duvido, né, que o fundo não tenha abertura direta ali com a corretora para poder fazer a operação, né? Então, então mais uma sim, vantagem. Tem essas eficiências operacionais. Né? Óbvio que você tem um custo por isso, que é o custo de administrar essa estrutura toda do fundo. E aí tem umas vantagens, talvez, menos... assim, concretas, financeiras, mas que fazem a maior parte da diferença a longo prazo, que é a tomada de decisão. Expertise, conhecimento, know-how. Sim, sabe? Então, eu não vou falar... Pode pegar todos os fundos de ações, e eu não duvido que tenha gente, pessoa física, que não tem fundo de ação, que tomou excelentes decisões, assim, e foi ao longo do tempo tendo carteiras boas. O exemplo que eu dei de Warren Buffett não é brincadeira, né? Ele foi lá e comprou as ações, comprou as empresas e teve um resultado legal sem um fundo de ações. Ele não terceirizou para ninguém. Ele fez. Então, não é que a pessoa física não tem capacidade, né? O fundo, somos pessoas físicas Sim. também, né? Então, somos pessoas lá, somos Toma um grupo decisão. de analistas que estamos analisando, a gente está olhando e escolhendo os melhores ativos para o fundo. Mas, então, talvez é mais óbvio quando o investidor não vai gastar horas aqui para tentar olhar aquela empresa, para tentar olhar aquela oportunidade, para tentar decidir no que ele vai investir. Ao passo que o fundo tem uma equipe dedicada, cujo trabalho é tomar boas decisões de investimento. A gente monta toda uma estrutura, monta processos, a gente estuda bastante, tem gente muito boa, sabe? Não só na 4.1, assim, mas em geral nas grandes assets aqui, nas grandes gestoras de fundos de ações, gente muito boa pesquisando aquelas empresas, entendendo o valor justo delas, ou entendendo se a estratégia vai funcionar ou não. Que às vezes a pessoa física não vai fazer. Então, o que pode acontecer, que eu vejo bastante, é que no curto prazo, e quando eu falo curto prazo, vai uma questão de 1, 2, 3, até 6 meses, o componente aleatório do resultado em renda variável é muito grande. Honestamente, é muito difícil. É como você pegar um jogo de futebol lá e em 5 minutos, sabe, querer saber quem que é. Às vezes, em 5 minutos, a chance de ter dado um lance melhor para o time pior, estatisticamente, a probabilidade é maior de eventos extremos em curtos passos de tempo. Em observações, em números de observações menores, né? Então, quando você tem uma população pequena, a probabilidade de ter um evento extremo é maior. Por isso que, quando você olha em janelas curtas de tempo, a probabilidade de você ter eventos extremos é maior e o componente aleatório contribui muito, né? Essa volatilidade contribui muito para que você, num cara ou coroa ou qualquer seleção aleatória, tenha um resultado eventualmente bom, inclusive numa estratégia em poucos meses. Só que a gente acaba vendo com muita frequência, porque daí você falou, olha, das 100 carteiras lá, teve uma que por qualquer motivo deu muito certo, né? Mas é difícil replicá-la e ter consistência ao longo de muitos anos. Então, às vezes, o investidor pessoa física direto, ao invés de estar com um fundo, foi lá e montou a sua própria decisão de alocação. E muitas vezes tem resultados legais. Acontece. E, de fato, e eu fico feliz, né, quando acontece. O ponto é tentar replicá-la, né? E fazer de volta, e ter essa consistência. Então, é fácil você estar invicto, por exemplo, jogando 3 partidas. É difícil você ter 75% de aproveitamento jogando 100, né? Então, começa a ficar cada vez mais difícil. Então, você vai olhando a vantagem que o fundo, ele é bem duro e transparente, né? Os números estão lá, você não tem como mentir a cota. Cota todo dia. O que você entregou está registrado, né? Então, o fundo, você consegue olhar para trás e falar, puxa, fez de fato um bom trabalho ou não fez um bom trabalho. Ao passo que uma carteira teórica, sugerida, ou qualquer coisa, ou a pessoa física que foi lá e comprou, você pode fechar um olho e olhar só para aquela que deu certo, sabe? Ou eventualmente período uma janela menor, X deu tempo, de tempo deu certo. Então tem essa questão da expertise que o fundo consegue aplicar, consegue colocar pessoas, processos aqui,
E eu acredito, honestamente, que essa diligência, essa disciplina na execução de uma estratégia para ter consistência é fundamental. Tá? Para ter um resultado bom em meses, não. Você pode fazer de vários jeitos. Mas para ficar anos tendo resultados bons, é difícil. Pessoa física pode estudar. Eu sou uma pessoa física, né? Eu estudei, o nosso grupo de analistas lá, ao todo nós somos 9 aqui, dedicados à análise e gestão de ações. Então, são pessoas físicas, de carne e osso, só que estudam e passam o dia inteiro pensando naquelas empresas, pensando naquela estratégia. Viraram profissionais da área. Se dedicam full time para isso, né? Então, que é o tempo não que tem, a pessoa não tem uma tem, profissão primária que realmente gere sustento, gere receita, para depois ir lá e pensar em investimento. Não, 100% do tempo deles é pensando em investimento. É digamos, terceiro grupo de vantagens assim, mais subjetivo, mas eu acho não menos importante, né? Que é, contrata logo um profissional para fazer aquilo, né? Se você quer um negócio bem feito a longo prazo, chama um profissional. E aí a mesma analogia para tudo, né? Você vai fazer uma reforma na tua casa, dá para fazer? Claro que dá. Agora vai fazer um projeto grande, mas é um pouquinho mais complicado. A chance de você fazer uma besteira e depois sair mais caro para consertar é maior. Sabe, o exemplo da medicina é a mesma coisa, sabe? Honestamente, o médico também passou alguns anos estudando. Você tem o mesmo cérebro do que um médico. Se você quiser, você vai lá e lê os livros que ele leu lá, então tira a sua própria conclusão. Mas às vezes é mais fácil, chama logo aquele cara, chama aquele profissional e contrate-o para prestar aquele serviço no qual ele é um especialista. O risco, nesse caso, realmente talvez não seja tão vantajoso, né? Mas, Dedinho, eu queria até te fazer uma pergunta, assim, bem a cunha da 4.1 mesmo. Você falou bastante aí sobre a forma e tudo, que a gente estrutura o fundo e assim por diante. Mas conta também um pouco do dia a dia da 4.1, como que acontece a tese de investimento, quando eu tô olhando, principalmente no mercado de ações, né? Uhum. A gente tá falando dos principais fundos aí que carregam desde 2008 um histórico excelente, mas como é que acontece, assim, uma tomada de decisão sobre uma tese de investimento, sobre como que eu vou me basear para saber qual que é o momento da entrada naquela tese e quando ela vai se provando ao longo dos anos e quando que é um momento de saída, porque todo mundo pensa, o gestor ele entrou, mas qual que é o grau do nível de dificuldade para determinar um nível de saída daquela tese? É alto, mas o que é legal de entender, Leandro? Talvez o primeiro passo, assim, que não pode ser desprezado, a gente tem que ter uma clareza tanto do que a gente quer, tá? Quanto qual que é o nosso universo de ativos que a gente vai observar. Não dá para olhar tudo, tá? Eu poderia falar, eu sou um gestor de ações globais. Amigo, é difícil. Dá, tem muita gente que tenta, mas é difícil. Você vai olhar centenas de milhares de empresas assim e achar que você vai comprar boas, né? Então, digamos, esse aqui é o primeiro dos primeiros passos. Tá, às vezes até um pouco filosófico, mas você precisa saber o que a gente quer, né? O nosso fundo de ações, ele quer ser um destaque no mercado de renda variável Brasil. A gente quer ter bons ganhos, né? Quer rentabilizar aquele patrimônio numa janela longa, tá? E nós estamos falando de 5, 10 anos, assim, são janelas saudáveis que a gente quer que o patrimônio daquele investidor, daquele cotista, se multiplique. Correndo poucos riscos, que a gente não vai acertar tudo. Então, se eu errar a mão, no sentido se eu comprei uma empresa que não era tão boa quanto eu esperava, ou qualquer evento catastrófico pode acontecer, e às vezes é uma aleatoriedade, e não deu certo aquela tese, ou a competição foi pior do que eu imaginava, a gente vai errar, vai acontecer coisas ruins lá. Quando elas acontecem, a gente não quer perder demais. Então, eu quero ter um controle disso, né? Que significa eu vou abrir mão de alguns retornos que parecem exorbitantes. Porque às vezes é quando a empresa, sabe, está num cenário muito arriscado, a amplitude de possibilidades é muito grande. Se você fecha de volta o olho para as possíveis perdas e olha somente para os possíveis ganhos, você pode ser levado a acreditar que ela quer uma baita oportunidade. Porque você está olhando lá, posso ganhar. Mas você tem muito a perder também, se aquilo não se concretizar. Então, a gente tenta entender que o nosso objetivo é no universo brasileiro, Brasil, tá? No caso do fundo Small Caps, por exemplo. No universo Brasil, a gente quer ganhos consistentes, com risco controlado, e que superem uma média de mercado, tá? Que superem os nossos pares, sabe? Também não adianta nada se a bolsa subir 300 e o nosso fundo subir 200, eu falar que 200 é bom, né? Não é tão bom. Então eu quero ir melhor do que a média do mercado. Aí eu vou medir sempre pelos meus pares, eu olho para outros fundos de investimento, fundos de ações no Brasil, quero superá-los, e para o próprio Ibovespa, que é uma carteira teórica lá, que praticamente qualquer um vai lá, pega aquela metodologia e faz por conta própria, não tem muito esforço. Então eu quero ir melhor do que isso. Então esse é um objetivo, poderia ser diferente.
né? Então, talvez o primeiro passo do nosso dia a dia é ter essa clareza. Poderia falar para você que meu objetivo é ter ganhos em janelas de 6 meses. Provavelmente teria decisões bem diferentes das que eu tomo hoje. Poderia falar que meu objetivo é ter um ganho exorbitante sujeito a uma perda de mais do que uma vez o meu patrimônio. Que se as coisas derem errado, eu vou ter que ligar para o meu investidor e falar, putz, estou devendo, né? Eu poderia ter um fundo alavancado, esse é o conceito de alavancagem, né? Eu vou pegar dinheiro emprestado para apostar nessas ações. Se der certo, dá mais do que certo, porque eu deu certo mais do que uma vez o meu dinheiro. Pegou meu dinheiro mais o dinheiro emprestado. Mas se der errado, eu tenho que devolver ainda o dinheiro emprestado. Então eu acabo caindo num buraco. Então poderia ser um objetivo diferente. Essa clareza de objetivos é o primeiro ponto. E aí você vai fazer isso no fundo, vai fazer isso na pessoa física também, né? O que eu mais vejo de erro é quando a pessoa confunde. Ela senta para fazer um trabalho e fala, vou montar uma carteira de investimentos de longo prazo. E dá um mês e quer rever tudo. Você fala, então você não fez o passo 1 direito, né? Se o teu objetivo era de longo prazo, você deveria ter desenhado uma carteira para você reavaliar a médio, mas não todo mês, né? Então a gente tem essa clareza. Nos nossos 2 fundos mais antigos, que é o Marlin Dividendos e o 4-1 Small Caps, os objetivos são muito parecidos, com estratégias diferentes e complementares, mas os objetivos são parecidos, né? Eu posso falar mais das estratégias em si. O segundo ponto de partida aí é entender esse universo, a gente chama de universo de cobertura, que é o universo de ativos aqui elegíveis, né? Então eu posso ter o mesmo objetivo que eu te falei agora, longo prazo, baixo risco, etc e tal, mas em empresas chinesas, ou somente em empresas não estatais, ou somente empresas extremamente líquidas, ou somente empresas que começam com A, tanto faz. Mas eu tenho um universo, né, de ativos elegíveis. Então as nossas estratégias, elas têm uma clareza muito grande, né, do que são essas empresas, o que é o nosso alvo, né, nosso universo aqui, né, onde que a gente vai pescar? Nós vamos pescar aqui. Esse é o meu universo de empresas que eu vou olhar. Então isso me ajuda muito, porque, por exemplo, no Small Caps, são empresas menores, tá? Então a gente está olhando para as empresas que estão fora do índice Bovespa, que é composto pelas empresas maiores, e a gente tenta desenhar uma linha de tamanho de mercado, hoje em dia mais perto de 6 a 7 bilhões de reais de valor de mercado. Eu quero olhar para esse universo de empresas menores, porque eu acho que é lá que tem as maiores oportunidades, tá? Hoje em dia no Brasil, você tem quase 400 empresas listadas, das quais umas 350 talvez tenha de fato alguma negociação. E a gente acaba vendo que do volume total que é negociado na bolsa, que são um volume relevante todo dia, né, que as pessoas estão transacionando, tem quase 80% desse volume direcionado para mais ou menos 20% das empresas, tá, que dá mais ou menos umas 70 empresas, 350 que negociam, tem 70 empresas que são muito grandes, e que tá todo mundo negociando, todo mundo comprando e vendendo. O volume, o grande, a atenção de todo mundo tá lá, né? Então, no nosso universo, nos small caps, vamos olhar para onde tem menos gente olhando. Me dá essa clareza. Tá aqui as empresas que compõem esse universo. Num fundo de dividendos, por exemplo, eu quero olhar as empresas de qualidade, que a gente entende assim sendo empresas rentáveis, que têm negócios mais resilientes, empresas mais maduras, e que fazem pagamento de proventos. Então, começa por aí, né? Nosso dia a dia, o universo de cobertura e os grandes objetivos. Sabendo disso, aí a gente tem uma esteira, abrindo o jogo, né, como é que funciona lá na 4-1, né? Então a gente divide os analistas, tá? Então a gente tem um grupo, como eu comentei, ao todo somos 9, somos 2 gestores aqui, uma pessoa que olha para Venture Capital e outras analistas que estão separados por setores. E os analistas, eles vão tendo um universo, dentro desse universo de cobertura aqui, separados por setores, gera uma expertise, né? Então tem um analista que é fera em negócios imobiliários. Tá mapeando todas as empresas de negócios imobiliários da bolsa aqui e sabe quais são as empresas que a gente quer investir. Outro que olha para educação, tem outro que olha para commodities, tem um que olha para setor regulado, como utilities, né? Setor elétrico, saneamento. Separa eles em especialidades, né? Grupos de especialidades. E esses analistas, eles são responsáveis, né, com a ajuda do gestor aqui, a tentar encontrar e analisar, de fato, destrinchar o que aquela empresa faz. Que é uma parte super legal do trabalho, inclusive, né? Que talvez a pessoa que faz por conta própria, fora do fundo, acaba não fazendo, desprezando o ponto que é o mais legal do nosso mundo de investimento em ações aqui, que é, vamos estudar o negócio. Olhar como empresas, que olhar a fundo das empresas. E não é só o balanço, tá? O balanço, depois você pega um pouco da contabilidade e tem que saber, obviamente, né? Faz sentido. Mas o modelo de negócio, como é que aquela empresa ganha dinheiro? Sabe? O investir em fundo de ações, ou investir em ações, é muito mais entender empresas do que os números, assim, do que mercado em si, sabe? Do que
Você quer saber como é que esse cara ganhou dinheiro, como é que esse cara se construiu, quem que é o concorrente dele, por que que ele cresce, sabe? Qual que é o plano dele de expansão? Faz sentido ele expandir? Às vezes não faz sentido expandir, sabe? Não é sempre que crescer é bom. Se para você tem um negócio no qual você investiu R$1 bilhão e você está todo ano tendo um resultado, por exemplo, de 100 milhões, você tem lá 10% de resultado ao ano. Resultado não é, sabe? Vale a pena colocar mais R$1 bilhão nesse negócio? Provavelmente não. Provavelmente vale mais a pena procurar um outro negócio que você vai investir menos, mas que você vai ter um retorno de 20%, 30%. Então, o retorno sobre esse capital investido deveria ser maior em outro lugar. Então, a gente fica fazendo esse trabalho de analisar empresas, o que elas fazem da vida, e fala com bastante gente. Tá? Talvez a gente tenha essa vantagem. Você iria ter as empresas também. Isso que gastar a sola de sapato, né? Exato. Então, a gente consegue fazer as visitas. De volta, é legal, a gente tem bastante... Não sei, acho que metade da turma lá é engenharia. Então o pessoal adora, né? Você vai na fábrica, vai ver como é que é o processo produtivo, vai ver qual que é o desafio. Né? Por que demora tanto tempo, às vezes, o capital de giro daquela empresa? Você precisa entender, porque o fornecedor dela é o único fornecedor do Brasil do produto X. Você não vai nunca conseguir uma barganha com aquele cara. Sabe? O cara vende aço pro Brasil inteiro. Não vai conseguir desconto, você não vai conseguir um prazo para pagamento melhor, você tá na mão dele. Então, corra atrás do teu cliente para tentar estender ou diminuir o prazo de recebimento, ou conseguir um preço legal para você sobreviver. Então, essas dinâmicas, conversar com os executivos das empresas, entender quem que são as empresas concorrentes, essa dinâmica dos analistas, né? Então, no nosso caso lá na 41, os analistas estão lá com seus universos de cobertura, olhando, analisando quem são as empresas dos seus setores, vendo quem que tá com um negócio interessante, quem está ganhando mais dinheiro, e obviamente quem que, eventualmente, o preço da ação parece que está barato. E como é que você vai falar que tá barato? Porque você tá olhando quanto que aquela empresa dá de dinheiro, né? Quanto que ela gera de resultado para acionista, qualquer perspectiva, né? Vai bem, ou a empresa tá indo pro buraco lá, foi boa um dia, mas tá indo pro buraco, né? O preço vai refletir um pouco do futuro dela. E ele vai tentar achar um sinal para sugerir, para falar, né? Levantar essa bola e falar, cara, tô olhando uma empresa que é legal, é um preço interessante. Aí a gente faz reuniões toda sexta-feira, lá na 41 entre os analistas. E aí tem uma troca, né? Os analistas ficam um apresentando o trabalho, criticando o trabalho do outro. Então, acho que esse é um ponto importante. A gente chama também o pessoal de renda fixa, chama o pessoal que olha para investimentos alternativos, que olha para investimento lá fora. Tem uma troca dentro da 41 aqui de informação sobre as construções das teses. E quando a gente entende que tem uma tese boa, a gente faz um comitê de investimentos. Tá? Aí o comitê é bom porque, né, é formal, né? No sentido que a gente chama... Aí, tem os diretores responsáveis, é uma governança da companhia aqui, de estar todo mundo alinhado dos porquês que a gente vai fazer ou não vai fazer um investimento em ações. Tá, a alternativa disso, às vezes, o comitê sou eu, assim, tem muito gestor que, hoje eu tô com vontade de comprar tal empresa, não precisa fazer um comitê, sabe, não, a CVM não te exige que você faça um comitê que você exponha, tem que ter um racional para isso, só tem que ter a diligência, a gente deixa registrado toda a diligência, nos ajuda, inclusive, nesse negócio de ter consistência. Você não lembra o que você fez no passado, lá é difícil você aprender com o que deu certo e com o que deu errado. Então a gente deixa tudo escrito, apresentação, o que a gente fez, o que a gente não fez, por que a gente comprou aquele papel, aquela empresa, constitui dentro desse nível de governança que é um comitê, aprova, e aí de fato chega na conclusão e compra lá pro fundo. Aí tem um pós-comitê, inclusive tem um finaleira que é a estratégia de execução. E é falar, ok, hoje, por exemplo, o Small Caps está com quase 400 milhões de reais de patrimônio. Então, ainda tem fundos exclusivos que replicam um pouco. Então, a gente está com mais de 1 bilhão em renda variável. Eu não consigo comprar qualquer papel de qualquer jeito, né? Sem distorcer o preço da ação. Então, às vezes, a gente tem que fazer os passos corretos, né? Se apertar um botão lá e falar compra 70 milhões de reais de uma ação, às vezes, né, vai causar uma barulheira aqui. Não dá. Às vezes dá, tem ação que eu posso comprar 70 milhões de reais ali. Não vai nem fazer cócega. Não vai fazer nem cócega, mas tem ação que não dá. Então tem toda essa também desenho da estratégia de execução para comprar. E aí a mesma coisa se repete, né? Daí você tem todo um ciclo de monitoramento. E aí você tem inclusão tanto de monitoramento da liquidez do papel, dos cenários de risco, todo trimestre a empresa está divulgando a informação auditada. A gente vai fazendo as conversas periodicamente com as mesmas pessoas que a gente fez na construção daquela tese. E pode muito bem ser que em algum momento a gente decida sair, tá? Que daí vem na tua pergunta, assim, que é delicado. E vão ser 2 grandes motivos, ou um, tá? Em essência, é ter melhores oportunidades na mesa. Você pode ter melhores oportunidades porque, às vezes, a empresa é muito boa, mas já tá no preço, a gente fala, porque já tá precificado, sabe? O meu exemplo aqui de uma empresa que valia 1 bilhão de reais e estava gerando 500 milhões de reais
de fluxo de caixa livre, ou seja, estava tendo um resultado positivo muito bom, tinha capacidade de reinvestir, de crescer, e óbvio que é um baita investimento. Então, ao natural que o valor dessa empresa vai crescendo, em detrimento de empresas, por exemplo, que não estão gerando tanto resultado. Mas chega um ponto que ficar naquela empresa e ganhar todo aquele retorno, né, os mesmos 500 milhões, baita empresa, super qualidade, mas a empresa já começa a valer 5 bi. Aí você fala, tá no preço, né? Vou comprar isso aqui, mas se eu comprasse um título público, eu ganhava a mesma coisa do que isso. Então, porque o preço subiu, né, a empresa se apreciou, deixa de ser uma oportunidade agora tremenda de estar comprado nela. E às vezes tem oportunidades do lado que são melhores. Então, é essa troca. Ou, o que pode acontecer que daí é uma situação muito infeliz, a empresa não entregou o que a gente esperava. Perdeu o valor, né? E às vezes a empresa continua perdendo e a gente acha, olha, isso aqui não é legal, talvez eu vou investir em outra coisa, não porque isso daqui subiu muito, mas porque isso aqui não vai gerar os 500, vai gerar 300, vai gerar 200, então eu vou vender, saio, sabe? O fundo, ele toma essa decisão de estar comprado nas ações todo dia, né, que, porque eu comprei o papel a 4, eu não vou vender ele a 3,50, tanto faz, o preço hoje é 3,50, o preço hoje é 3,50, faz diferença, de volta aquela questão tributária também, contribui para isso. Faz diferença nenhuma o preço que você pagou no passado. É um negócio mais psicológico do que qualquer coisa. Tanto faz o preço que você pagou. A ponto que hoje a empresa está valendo X. Fico nesse papel, né, nessa empresa, sou sócio dela por esse preço ou troco isso aqui por outra coisa melhor? E às vezes a gente troca. Tanto porque a empresa deixou de ir bem, quanto porque a empresa foi muito bem. Obrigado, tchau. A gente tem outras oportunidades aqui melhores. Então a gente não espera ter esse giro. Os fundos, inclusive, têm giros baixos. Tá? Porque tem um ponto. O preço das ações oscila, tá? E oscila bem. E não é que ele oscila porque tem um robô fazendo oscilar ou por qualquer motivo. Mas o próprio valor justo, quando a gente fala, eu acho que essa empresa aqui vai valer X milhões de reais, a gente sempre trabalha com um intervalo, né? Não dá para você cravar, essa empresa vale 13,5. É errado por definição, né? Porque o que a empresa vale? A empresa vale uma expectativa de resultados futuros. Você trouxe a valor presente. Tem um caminhão de incertezas nessa valor futuro trazido a valor presente, né? Você tem quanto que a empresa vai gerar? Ninguém tem bola de cristal. E mesmo se você soubesse exatamente o resultado daquela empresa pelos próximos infinitos anos, você ainda tem uma incerteza a que taxa que você traz isso aqui é valor presente. Sabe? Não tem uma matemática assim, você vai tirar desvendado de um livro mágico aqui, a taxa de desconto que você deveria trazer isso aqui é isso. É o teu custo de oportunidade, o teu apetite a risco. Então tem um grau relevante de incerteza no valor justo daquela empresa, que por consequência, significa que uma oscilação, um papel valendo 10 ou valendo 11 é a mesma coisa. Sabe? Parece que... Mas não é nada, é a mesma coisa. Tá dentro daquele intervalo. Então, né, por isso que você fala, é um preço-alvo, a partir de 1 centavo acima vende, 1 centavo abaixo você compra, é uma ilusão tremenda. Você não tem como, né? Então é sempre subjetivo. Pois é. Muito interessante isso, porque além de você ter que entender os players que são os papéis, né? Então entender as empresas a fundo, você tem toda essa comparação entre elas, né? Então qual que vale mais a pena? Às vezes uma empresa muito boa pode não fazer sentido agora porque você tem outras que estão melhores. Então a gente tem obrigação, a gente fala de um pensamento de primeira ou segunda ordem, tá aplicado a qualquer tipo de linha de raciocínio, né? Então você tem um efeito de primeira ordem, por exemplo, nas ações, é você olhar, essa empresa vai ter um bom lucro, ou vai ter um resultado legal. E agora, o segundo ordem é falar, será que esse resultado bom é melhor do que o que estava mais ou menos precificado, do que o mercado estava esperando, né? Porque não adianta nada você crescer o teu lucro, mas crescer menos do que o preço dela esperava. Porque, de volta, vamos lá. Você tem lá o valor justo daquela companhia, é esse valor presente do que ela vai te entregar, né? Isso tem que ser quase que uma obviedade, né? Um fundo, um ativo de renda fixa, qual que é o valor dele hoje? Bem, se é para ganhar 10% ao ano, e ele vai te pagar R$10 ao ano, ele vale 100, porque é 10% ao ano, né? Então, a mesma coisa a gente faz numa ação. A empresa vai gerar tanto de resultado, se eu quero que ela me renda, né? Eu quero que meu investimento em ações me renda 18% ao ano, X% ao ano vale tanto. Ponto que nas ações você tem uma incerteza no fluxo, que na renda fixa você teoricamente não tem, e você tem uma incerteza em quanto que você deveria render nas ações, né? 18. É algo, talvez,
17, 18, mas tem que ser mais do que uma renda fixa, porque você está correndo mais risco. Então você tem algo está implícito naquele preço, naquele valor daquela ação. Então não adianta nada você comprar uma ação falando esse aqui é um excelente negócio, vai dar um excelente resultado, se você já está naquele preço pagando por aquele excelente resultado, né? Que seria um efeito de segunda ordem. Então, você quer que ele supere aquelas expectativas. Por isso que a gente tem uma assimetria de preço e valor, é quando justamente o mercado não está precificando. Fala, olha, eu acho que a empresa vai gerar muito mais de resultado do que esse preço aqui representa. Então, eu acho que o mercado vai se surpreender. Então, às vezes, inclusive, tem negócios que não vão... Os resultados, se você olhar eles sem saber o preço, o resultado é medíocre. Medíocre, às vezes de fato, é um resultado simples, não tem surpresa nenhuma. O negócio é um reloginho, é o mesmo resultado há anos, cresce pouco, mas é resiliente. E tem as suas vantagens. Sabe? Esse negócio, às vezes, pode ser um baita negócio para você comprar, porque às vezes no preço tá precificado que o negócio vai por água abaixo, mas não vai. Então, puta, uma empresinha, reloginho, não é sexy, não tá tendo o maior crescimento do planeta aqui, mas tá muito mal precificado. Geralmente é isso que a gente procura, inclusive, né? Porque dessas são essas oportunidades mais seguras se você investir, né? Eu não tô apostando que a empresa vai revolucionar uma tecnologia ou que ela vai ter um crescimento exponencial. Mas eu tô procurando a oportunidade de comprar um negócio bom, Estável. Às vezes estável, mas um negócio bom que o mercado não tá precificando direito. O mercado não tá vendo. E com prazo, porque você tem que pensar assim, né? Entendi, hoje ela tá... o mercado não tá valorizando ela como eu quero, mas você deve imaginar assim, daqui a tanto no prazo que você quer, 2 anos, não sei, o prazo no fundo, ou 1 ano, né, na tua estratégia, o mercado até esse ponto vai ter se surpreendido e o valor dela vai chegar no ponto que eu vou ter a rentabilidade que eu quero. É um bom ponto, tá? Porque é uma grande crítica. Eu não tenho controle nenhum. É difícil estar certo no momento errado. É difícil estar certo no momento errado, é uma boa. Anota aí. Eu não tenho controle nenhum, assim, quando que o mercado vai passar a precificar o que eu tô achando que é o justo. Às vezes a empresa continua entregando um resultado bom e o mercado continua precificando mal naquele negócio, por N motivos. Mas é pelo mesmo motivo pelo qual ele precificou quando eu entrei, né? Então, às vezes eu tava precificando isso porque tinha pouca gente olhando. E às vezes a gente compra um papel que tinha pouca gente olhando, ou seja, então eu tive uma oportunidade, eu vou lá, eu comprei do Leandro lá, que ele queria vender uma ação lá na bolsa, tem pouca liquidez, somos nós aqui. Montei aquela posição. Beleza, agora eu tô comprando. Sabe, não tem nada que eu possa fazer pro preço subir. O preço, em algum momento, as pessoas, né, o mercado vai perceber que aquilo lá é um bom investimento e a gente aposta nessa eficiência do mercado de capitais e, puta, prestar atenção lá, olha, o papel tá surpreendendo, né? E aí vai vir mais gente, vai atrair atenção. Mas quando que isso acontece, eu não sei. A gente costuma chamar isso aqui de um evento catalisador, né? Da química mesmo, né? Você tem o catalisador você coloca um agente, você tem 2, sei lá, substâncias aqui que não tá fazendo nada, né? Mas você tem uma condição específica que faz com que a reação aconteça, né? Ou acelere ela. Então a gente quer que esse valor justo seja refletido no preço, mas tem que ter um catalisador. Às vezes é simplesmente o fato da empresa distribuir um dividendo, porque isso chama muita atenção. Pode ser, olha lá, uma empresa que é R$3 por ação e ela pagou 4 em dividendos. Alguém vai falar, o que está acontecendo aqui, né? Talvez ela não era para valer 3, ela deveria valer mais do que isso. Ou volta o dinheiro pro investidor, somos nós. Né? Acho interessante trazer assim, o que seria o dividendo? Acho interessante explicar assim. Boa, é o pagamento da companhia aos seus sócios, né? Então eu estou voltando dinheiro para os meus investidores. É como se fosse, no limite aqui, o juro, né, que eu vou pagar para os meus acionistas. No limite, a empresa ela vai ter a sua estrutura, vai ter um faturamento, do qual atribui-se um custo para chegar naquele faturamento. Você tem toda uma estrutura, então você tem uma margem bruta, né? Digamos, essa minha brincadeira aqui. Se é vender copos d'água que me custam 50 centavos, eu vendo por R$1, minha margem bruta são 50 centavos por copo. Tá? E aí, de qualquer produto, a gente vai conseguir mais ou menos ter essa estimativa de um resultado bruto dessa operação, né? Que é esse negócio, quanto que ele dá. Você tem dessa margem bruta aqui um resultado, uma despesa operacional de manter a estrutura para vender, para administrar essa turma toda que está vendendo copos. Né? Então você tem as despesas gerais, administrativas, vendas. Você tem um resultado operacional. Essa operação aqui, né, está me gerando um resultado. Esse resultado vai ter um lapso temporal, às vezes para acontecer, e aí por uma questão mais contábil, né, mas aí você vai entrar nas variações de capital de giro, o quanto que eu preciso investir em D0,
é um CAPEX aqui, mas você tem desembolsos que não representam o operacional aqui, né? Mas às vezes tem um desembolso que não passou pela despesa, às vezes você demora mais para receber aquela tua receita, então você tem um descasamento de capital de giro. Mas quando você sobra, né, de fato chegou, voltou o dinheiro líquido, você vai distribuir o resultado operacional da empresa em 3 grandes acionistas, no limite, né, que é o credor, o banco, o debenturista, qualquer coisa. Você tem dívida, paga as dívidas, pagou as dívidas, teu segundo sócio é o governo, então paga o teu imposto de renda. Depois que pagou os dois, o que sobrou é o lucro, né, de fato, pro acionista. E daí é uma dívida da empresa para com os seus sócios, né. Então a empresa, ela pode, sobrou dinheiro, tem uma oportunidade de reinvestir, às vezes uma parte desse dinheiro que sobra, a empresa reinveste, aumenta e faz... Gera novos negócios. Gera novos negócios. E às vezes a empresa distribui esse provento. Provento, dividendo, juros sobre capital próprio, né? Ela vai lá e paga. Inclusive, uma grande diferença. Fundo de dividendos nosso, a gente gosta de empresas que não tem muita oportunidade de reinvestir. Justamente para sobrar e pagar. Eu quero, porque o negócio deveria ser dividir. maduro. Sabe? Então, se eu falo, vou naquele meu exemplo, né? Mas é uma empresa que não é nada sexy, assim, então o negócio não tá crescendo muitas vezes. Ficou uma concessão. Sei lá, exemplo, a Copel. Copel é um bom case, né? Principalmente agora. Mas é um médio exemplo porque, mas uma parte grande do resultado da Copel aqui é uma distribuição, tem uma concessão da distribuição da energia elétrica, por exemplo, para a residência aqui, ou para a cidade de Curitiba. Então, você tem exemplos de concessões e... Cara, não tem muito onde você investir. Você tem uma previsão regulatória, mas... mas... a eficiência dela, tal, mas ela não vai ter grandes projetos... Não vai disruptar o mercado dela do dia pra noite. Não vai ficar fazendo grande pesquisa e desenvolvimento, sabe? Não tem aquele dispêndio daquele caixa. E aí ele acaba sobrando. Esse é um tipo de negócio maduro que a gente gosta num fundo de dividendos. E ele acaba pagando esse provento pro fundo. Né? No caso do small caps já é diferente. Eu gosto de empresas que têm uma oportunidade de reinvestimento para ela crescer. E no fundo de dividendos, como você falou, que o foco, né, é buscar receber esses dividendos quando eles entram para a soma do fundo. Como que ele só aumenta o bolo, né, ali da... Ele vai aumentar o patrimônio líquido? Ele aumenta o patrimônio líquido do fundo? Ou ele é pago pro cotista? Nenhum nem outro. Pensa que o valor da minha companhia, né, se eu sou sócio daquela empresa, contabilmente você tem o patrimônio líquido, né, que é o que sobrou dos ativos aqui, os passivos. Quando você faz contabilmente a distribuição de dividendos, o patrimônio líquido é como se fosse a tua dívida para com o acionista. Né? Você teve lucro, a tua dívida para com o acionista sobe, né, cresce. Né? O valor do patrimônio líquido cresce dentro daquela empresa na medida que você vai tendo lucros. Quando eu distribuo dividendos, eu estou quitando uma parte dessa dívida, né? É como se eu estivesse amortizando o meu patrimônio líquido. Então, eu sou dono de 100% da empresa, cujo patrimônio líquido vale 100. Se aquela empresa me paga 50 de dividendos, eu passo a ser dono de R$50, que pingaram na minha conta, e um patrimônio líquido que vale 50. Então, percebe que a soma das partes aqui não mudou em nada, né? Você simplesmente transferiu de dentro da empresa saiu de um bolso para outro, praticamente, né? Você estava lá dentro daquela empresa lá e agora passou aqui, então lá tem menos dinheiro dentro daquela minha empresa e mais dinheiro no meu bolso. Tá? Então, pagar dividendos não gera resultado, né? Não te gera lucro por fundo, por exemplo. Ele simplesmente é uma transferência. Né? O que vai me gerar lucro é o lucro de fato ou a oscilação do preço, né? Porque estou olhando o valor de mercado dela. Mas o pagar proventos não é a rentabilidade do meu fundo. Tá? Então, não para a primeira e não para a segunda também, porque o fundo ele não distribui daí para os seus cotistas. A gente vê muito mais vantagem em reinvestir os dividendos que a gente recebe das empresas. Tá? Então, de volta, o fundo lá é nosso condomíniozão e a gente é sócio de um monte de empresa. Eu tenho todo trimestre, com certeza absoluta, estou recebendo o dividendo de alguma das empresas que a gente investe. O fundo de dividendos tem 30 empresas na carteira. Então, tem uma grande vantagem. Na medida que as empresas são voláteis e tem esse componente aleatório no dia a dia, todo trimestre fica pingando dinheiro na conta do fundo. Sabe? O patrimônio é o mesmo, é igualzinho, simplesmente uma empresa foi lá e amortizou, né, sua dívida com os sócios e nós somos, porventura, sócios dela. Então, quando o dinheiro pinga na nossa conta, eu tenho uma oportunidade muito legal de recomprar outras empresas ou ir reconstituindo o meu portfólio. Quanto mais volátil são aquelas ações, maior a chance de eu estar comprando um papel que está numa baixa ou que está num momento cíclico ruim. Então, tipo um malabarista, sabe? Um malabarista com 30 bolinhas aqui. E tá sempre tendo a oportunidade de recomprar uma, né? E comprar mais daquilo que caiu. Então o fundo de dividendos está sempre fazendo isso.
que faz do nosso fundo, a gente chama, ou existe o termo, né, do antifrágil. Antifrágil é aquilo que se beneficia de um choque, né? Se beneficia, ao contrário das coisas que são frágeis, que se der um choque, isso aqui quebra, né? Então, um fundo de dividendos, por exemplo, se não tivesse volatilidade de nada, não tem muita vantagem. Eu estar comprando os mesmos pesos. A empresa me pagou 100, eu vou comprar provavelmente da própria empresa aquele dinheiro. Agora, na medida que tem volatilidade, eu estou comprando coisa que está mais barata. Então, eu não distribuo para o meu cotista e a gente recompra aqueles papéis. Legal, boa. Uma boa explicação. E Dedini, aproveitando, a gente falou bastante de small, a gente falou bastante de dividendos, mas fala também sobre os fundos da 41, acho que é importante isso também para o nosso ouvinte entender bem, principalmente as estratégias dos fundos de ações. Então, atualmente, a gente tem algumas distribuições específicas pelo Paraná Banco, também diversas outras corretoras e bancos e assim por diante, mas seria legal também se aprofundar mais nas estratégias. Você menciona Marlin Dividendos, que é o fundo de dividendos, ele tem ali uma composição de 30 empresas. Small Caps, ele tem uma composição provavelmente menor, até por conta da capacidade ali do time de gerir, e também da oportunidade que você menciona do mercado. Seria legal entender bem o dia a dia desses produtos e para quais finalidades. Quando eu estou pensando numa carteira de investimento, como eu devo olhar para dividendos, como eu devo olhar para Small Caps, como eu devo olhar para fundos de ações em geral. Tá, boa. Falar dos fundos que estão lá na 41, tá? Então a gente tem esses dois fundos que são bem antigos, desde 2008 lá, que é o Marlin Dividendos e o 41 Small Caps, tá? Para começar. Marlin Dividendos, objetivo, empresa sólida, qualidade financeira, a gente vai lá, entende quem são essas empresas sólidas e de qualidade financeira na bolsa e a gente quer comprar elas por um preço razoável. Tá? Não quer dizer eu vou comprar a maior barganha do mundo, porque de volta, né? Comprar a maior barganha do mundo às vezes é correr algum risco. Então eu quero esses caras que são muito bons, que o risco de dar errado naquela empresa lá é baixo, tá? E que eu vou fechar o olho e vou comprar e não tem mais bolsa, daqui a 10 anos eu tenho que pensar em vender. Ok, daqui a 10 anos a gente se fala. Sabe, esse é o tipo de empresa que eu quero ter dentro da minha carteira lá do Marlin Dividendos. Mas eu quero comprar isso com um preço razoável, porque se a empresa ela é bem líquida, ela é bem madura, ou ela tem toda essa qualidade, o risco geralmente que sobra é você pagar caro demais, sabe? Às vezes você foca tanto em qualidade, e tem exemplos legais na bolsa, você acaba comprando um papel muito caro, acaba comprando um apartamento muito mais caro, sabe? Pensa em comprar super qualidade, vai no açougue, pega o melhor açougue, da melhor carne, você vai acabar pagando caro. Mas, sabe, começa a ser desproporcional o preço que você paga por uma empresa de qualidade. Que você vai falar com ele isso daqui a 10 anos, ele ainda vai, né, esse preço caro não vai te deixar ganhar tanto quanto você Exato, exatamente. Então, eu quero ter essa razoabilidade de preço. Daí a gente tem as nossas métricas para falar o quão razoável elas são, tá? E a gente procura dentro do universo hoje de mais ou menos entre 100 e 120 empresas que a gente entende que são líquidas, maduras, resilientes da Bolsa Brasileira, a gente quer uma carteira de mais ou menos 30. E a gente vai ter uma regra de diversificação na carteira, que são pesos muito parecidos entre nomes, não tem nenhum nome único assim que vai ser o responsável pelo resultado do Marlin Dividendos, nem pro positivo nem pro negativo, vai ser a composição toda, são vários setores, então a gente nunca vai ter mais do que 1/3 da carteira composta por um único setor, porque às vezes você está diversificando em nomes, mas é tudo do mesmo setor, e a gente já teve esse problema no passado, no fundo de dividendos acabou ficando concentrado, por exemplo, em empresa do setor elétrico, e teve problema no setor elétrico, você perde com todas elas, independente de você ter 15 empresas diferentes, todas elas estavam expostas a algum fator específico de risco. Então você tem esses indicadores de diversificação, monta essa carteira, hoje são esses 30 nomes, mais ou menos, nomes bons e com preços interessantes, e a gente tem esse benefício de estar, como eu comentei, sempre recebendo os proventos e recomprando, então tem um componente antifrágil, e a gente não está sempre vendendo, a gente demora, tá? As empresas vão passar 1 ano e meio, 2 pelo menos na nossa carteira. Tem empresas que passam bem mais, mas é muito difícil a gente comprar um papel e uma empresa e sair, né, vender aquele papel num período menor do que 12 meses. Então o giro nosso é baixo, isso nos dá um benefício de poder ir lá e alugar aquelas ações, a gente doa. Um outro capítulo aqui, mas a gente pode, por ser passivo, né, ficar com aquelas empresas, eu não quero comprar, não quero vender, não quero fazer nada com ela, eu vou lá e empresto para as pessoas no mercado. E tem gente que pega alugado aquelas empresas porque quer vender, quer tradear, quer fazer o que quer bem, entender? Depois ele me devolve e paga uma taxa por isso. Então o fundo consegue ser bem eficiente aqui, porque recebe uma taxa daquele aluguel, consegue estar sempre recomprando aqueles papéis e é bem diversificado. Então, o barco, para entregar um resultado bom em crise, ele tem um componente bem, a gente chama defensivo,
Porque historicamente, o fundo ele gera um resultado em termos relativos muito bom quando a bolsa vai mal. Os meses que a bolsa vai muito bem, pode ter certeza, o nosso fundo em 90% das vezes não acompanhou. Mas quando a bolsa vai mal, o nosso fundo segurou bem melhor. Na média, né, caindo menos e subindo não tanto, mas o benefício é maior aqui do que o malefício talvez lá, a gente vem gerando um resultado melhor do que o Ibovespa com bastante consistência. Em longo prazo isso mostra uma eficiência. E a gente sempre, nas nossas recomendações, olha para fundo de fundos de ações, olhando um histórico de janelas móveis de no mínimo 3 a 5 anos. É para ótimo. que consiga entender ali a performance do gestor, né? Não é um golfinho que apareceu do nada e também conseguiu se manter com um histórico interessante. É isso. Então, o Malha em dividendos funciona assim. É uma estratégia de uma classe de ações de dividendos. A gente tem um outro produto que é o 41 Small Caps, tá? Que é esse que compra as empresas menores que eu comentei aqui, que são essas empresas para baixo de 7, 6 bilhões de reais de valor de mercado, onde tem pouca gente olhando. Ali o objetivo é tentar encontrar aonde o mercado está errando. Tá? Ali, de fato, eu quero comprar empresa barata, empresa boa, mas que por algum motivo o mercado erra. E ele, em geral, erra, sabe? Porque ou ele está sendo ineficiente ou irracional. Em geral, são esses dois grandes motivos que geram um erro, né, que a gente quer se aproveitar. Ineficiente no sentido que, às vezes, o papel realmente tem pouca cobertura e tem pouca gente comprando. E se olha a base de acionistas lá, é relativamente pequena, sabe, uma empresa que não tem muito gestor que olha, a corretora não olha, não tem relatório de safety, a pessoa física não acompanha, a liquidez é um pouco menor, mas é um baita ativo, tem uma projeção muito boa. A gente acha que às vezes o preço fica lá, defasado, ninguém tá comprando, ninguém tá vendendo, o preço fica lá oscilando num valor pequeno e a empresa entregando um resultado legal. Então isso é uma ineficiência de mercado. Tá? O outro que às vezes acontece é uma irracionalidade. Tem vários componentes de irracionalidade, né? A gente tem que se controlar bastante, o investidor tem que se controlar para identificar os tipos de vieses ou irracionalidades que podem acontecer. E de fato acontece. A presença, inclusive, do Comitê de Investimentos ajuda a corrigir esse tipo de viés. Você fica muito apegado a uma tese, sabe? Só porque você comprou, ele passa a valer mais do que se você não tivesse comprado, né? Isso acontece nas ações. Tendemos a dar mais valor naquilo que temos do que aquilo que não temos. Pois é. Então você acha que, putz, por esse preço aqui eu não vendo, mas também não compraria. É uma grande falácia, né? Porque só porque é teu, você não vende por ele, porque você acha que porque é teu deveria valer muito mais. Mas se você não tivesse, você também não compraria por aquele preço, porque acha que é caro. Então tem vários vieses aqui. O que a gente vê mais comum e a gente consegue identificar melhor, né, na hora de comprar e aproveitar uma oportunidade, a gente chama de miopia do mercado, que é uma deficiência do mercado de enxergar bem as coisas, o futuro mais longe, e só conseguir enxergar o curto prazo. Então, o que geralmente acontece é uma empresa que é historicamente boa, mas tem um trimestre ruim. Ou sai uma notícia ruim, ou tem uma troca de gestão, e o mercado penaliza bastante o preço daquela ação. Muita gente quer vender porque acha que agora é isso aí. Se teve 2 trimestres ruins, chega, essa empresa agora vai por buraco. E às vezes não é verdade. Às vezes a empresa passa por ciclos, mas o valor dela vem daqui a 1, 2, 3, 10 anos. Aqui, né? Então a gente consegue dar o valor adequado para esse futuro da companhia e não somente para os trimestres. Então a gente acaba aproveitando eventualmente de uma miopia. Já, mais de um. Geralmente esses casos eles se corrigem mais rápido, né? Porque é uma ação que já tinha algum grau de liquidez, mas o mercado foi lá, penalizou ela por um resultado trimestral, a gente tem que esperar 12 meses, em geral a empresa se restabelece e o mercado volta a precificar ela bem. Então a gente tenta aproveitar no small caps isso, através de uma carteira concentrada. Aí a gente não quer uma super diversificação de nomes, uma diversificação razoável, a gente tá falando de 6 a 10 empresas na nossa carteira, então é concentrado por um fundo, mas diversificado o suficiente porque são setores diferentes, são empresas diferentes lá dentro. E a gente monta essa carteira do 41 Small Caps. Tá? O objetivo não é tanto ser defensivo, então aqui a gente vai melhor do que a bolsa, meio que agnóstico. Às vezes quando a bolsa cai, às vezes quando a bolsa sobe, meio que independente, a gente vai melhor do que a bolsa em geral através desse fundo 41 Small Caps. E a gente desenvolveu, ao longo dos últimos 3 anos aqui, novas estratégias. Essas duas foram muito bem. Então o patrimônio desses fundos aqui se consolidaram. A gente tem espaço ainda para crescer, mas não é infinito, né? Então, obviamente, a gente entende que por exemplo, a estratégia Small Caps vai chegar a um ponto de tamanho que a gente precisa fechar ela,
Porque não dá. Uma coisa é você fazer gestão de uma estratégia como essa, se aproveitando dessas oportunidades com 100, 200, 300, 400, 500 milhões de reais, assim, dá para fazer. Acho que 800, 700 milhões de reais a gente consegue fazer, mas não dá para fazer com 2 bilhões de reais essa estratégia. O dividendos dá. Mas ao longo dos últimos anos a gente desenvolveu outras estratégias em ações. Tá? Então, uma delas é o fundo 41 Valor. Tá? O que a gente fez aqui foi pegar essa essência de investimento em valor, que é essa assimetria de preço e valor, né? Value investing, assim, essa linha, essa filosofia aqui de achar que tem um valor justo por trás daquelas companhias, e aplicar, que é muito parecido com o que tem nos small caps, né? É na essência o que a gente faz nos small caps, mas aplicar essa filosofia para um universo de empresas líquidas. Um baita desafio, porque quando eu comentei, lembra das empresas que têm mais liquidez, a gente no small cap se restringia às empresas pequenas. O que a gente fez aqui, eu não vou olhar só para as empresas grandes, mas eu vou abrir espaço para colocar as empresas grandes e eu vou me restringir de comprar empresas pequenas demais para um fundo de mais de R$1 bilhão. Então o fundo valor é essa essência de value investing em 2 small caps, mas preparado para ter um patrimônio de mais do que R$1 bilhão. Então assim, vocês até diversificam para ter os volumes, assim, então no small caps você tem essa estratégia para as empresas menores e pode trabalhar nesse range que você falou ali, 400, 500 é um volume bom, e já no valor você consegue então volumes maiores por trabalhar com as empresas grandes? A gente é mais fácil, as empresas que a gente trabalha no fundo de valor lá são bem mais líquidas, né? Então é mais fácil de eu comprar e vender, eu tenho espaço para poder fazer a gestão de muito mais do que eu tenho no small caps, que não é pequeno, a gente imagina que até 800 milhões de reais, assim, vai. Óbvio que se o mercado brasileiro se desenvolver muito e tudo for mais líquido, eu consigo fazer mais, inclusive. Se tiver 3 mil empresas listadas e não 400, eu teria bem mais espaço. Mas então a gente desenvolveu esse fundo que é o 41 Valor. Tá? Então ele é value investing, mas sem as micro, as muito pequenas, que às vezes pode ter algum problema de ser um pouco mais difícil de movimentar, e abre espaço para comprar empresas maiores, que a gente entende que tem um valor legal, que por algum motivo o mercado não está precificando direito, alguma oportunidade. Dele, tá, tem um fundo que não está no Paranabanco hoje em dia aqui, mas tem uma derivada do valor, que é o que a gente chama do 41 Long Biased. Tá? Long Biased é um multimercado, tá? Mas enviesado para compra de ações. Então a gente monta esse fundo 41 Valor, tem lá uma estratégia de ações. O que eu faço no meu Long Biased é pegar essa mesma seleção de empresas, eu vou ficar vendido, né? Eu vou pegar um dinheiro emprestado, pegar ações emprestadas aqui, vou vender uma carteira do Ibovespa, porque eu acho que a minha carteira vai render mais do que o Ibovespa, e vou ter um pedaço dessa minha carteira vendida nessa. Então, sobre um pedaço dessa carteira, eu só vou ganhar a diferença de rentabilidade, porque se a bolsa sobe e minhas empresas sobem, sobre um pedacinho dessa carteira eu não ganho nada. Eu tô mais comprado do que vendido, mas eu perco quando a bolsa sobe e ganho quando a bolsa cai sobre esse pedaço do patrimônio que está vendido. Tá? Então isso faz com que, na média, a volatilidade do fundo é menor, porque eu não estou com um patrimônio inteiro comprado em ações. Né? Eu vou ter um pouco dele vendido também no índice, só apostando que a minha seleção é melhor do que a do benchmark. E aí uma parcela desse caixa relevante que a gente compra em NTNBs ou títulos públicos. Então carrega um fundo com a essência da carteira de valor, mas com menos volatilidade, com uma estrutura com alavancagem, uma alavancagem controlada, e títulos públicos juntos. Tá? Então ele é um fundo menos... tem exposição à bolsa nessa carteira, mas menos volátil do que a média. Legal. É legal também já fazer esse questionamento aqui, Dedini, essa pergunta. Então, pelo que a gente está entendendo, long biased ok, tem esse viés, consigo operar tanto comprado quanto vendido, dependendo como você vai montar a tua estratégia. Mas é legal também explicar o que é o long only, né? O que é o comprado, como você menciona. Que é o nosso caso dos dois primeiros, né? O 41 Marlin dividendos e o 41 small caps a gente chama de long only. Long é um termo em inglês para estar comprado. Honestamente eu não sei por que chegaram na conclusão que é long e short. Mas long é estar comprado e short é você estar vendido. A pé da letra eu não sei por que você é longo e talvez curto. Pela confiança você fica mais tranquilo por mais tempo. E curto você tem mais dúvida, mais... Mas o porquê do comprado no curto é? A gente tá vendido no short. Vendido no short. Não sei, né? façam suas especulações. Deve ter em algum lugar, eu não sei porquê, mas o termo long é para estar comprado. Eu tô long nas ações aqui e tá short em qualquer outra coisa. No caso, long only
é somente comprado, não tem alavancado, tá vendido nem nada, que é o caso do small caps e do dividendos. No limite, o que eu posso fazer é vender um pedaço daquelas ações e ficar com o dinheiro comprado, dinheiro em caixa. Mas eu não posso estar apostando na queda delas, que esse é o estar short. No caso, o long biased, eu tenho um pedacinho short, mas eu estou enviesado para estar mais comprado do que vendido. E aí você tem fundos que são long and short. E aí você está mais ou menos no meio do caminho. Você tem geralmente são os neutros, por exemplo. Tem alguns neutros que tem tanto mesmo vendido peso quanto não comprado. vendido quanto não comprado. Então, esse é o long. E é legal também explicar essa parte do long only, porque os produtos que são comprados, eles tendem a sofrer mais nas volatilidades do mercado, né? Porque eles têm essa exposição natural por mandato à bolsa. Então, o gestor não tem tanto o que fazer ali, né? Por assim dizer. Você é obrigado a estar comprado em ações, né? Então... E tem um ponto legal. Aqui, eu posso até... A gente tem esse risco mais ou menos sistêmico, né? Então, todo fundo de ações está exposto a ações no Brasil. Então, se essa é o teu mandato, essa é a tua carteira, se acontece um desastre no Brasil, na média, todas as empresas, elas têm uma parte do resultado delas, né? Da apreciação ou depreciação do valor de mercado delas, que anda em conjunto. Então tem um grau, e não é desprezível, é um grau relativamente alto de comprar uma ação, que é o mesmo risco, às vezes, de você comprar Petrobras ou comprar Valide, uma parte do teu retorno é igual. É o que a gente chama uma exposição a mercado. Você comprou ações. Às vezes, tanto faz a empresa que você comprou, você teve um resultado bom ou ruim, porque o mercado de ações no Brasil foi bem ou foi mal. Quando você compra muita ação, se você comprar todas as ações que tem no Brasil, você não está exposto a nenhum risco específico de nenhuma empresa. Você comprou todas, então você está simplesmente exposto a esse risco de todas as ações subirem ou todas as ações caírem. E aí, em termos relativos, você está na média, por definição. Você comprou todas, você vai ter um resultado mediano entre elas. A gente tenta ter um resultado acima da média, escolhendo, né, quais daquelas empresas a gente quer ter. Só que essa exposição ao risco de mercado que você menciona, que é um período muito volátil, a gente consegue medir isso aqui pela volatilidade, digamos, daquelas ações. Então, vou falar que um fundo às vezes é mais arriscado, eu consigo ter uma ideia do quão arriscado aquele fundo é pela volatilidade, que é a oscilação, assim, a amplitude dessa oscilação do preço ou da cota, da rentabilidade. Então, um fundo que um mês rendeu 10 e outro menos 10, parece mais arriscado do que um fundo que rendeu 5 e no outro mês menos 5. Né? Então essa oscilação aqui, o desvio padrão do retorno disso aqui a gente chama de volatilidade, quando a gente analisa o desvio padrão da rentabilidade diária daquela cota. Só que você pode diminuir o teu risco, por exemplo, em ações, tanto comprando empresas que na média são menos voláteis, empresas mais maduras, quanto se você conseguir comprar empresas que não andam em sintonia. Tá? Essa é a chave para você ter uma diversificação e diminuir o teu risco. Né? Se você quer ter uma carteira legal de ações a longo prazo, você quer ter uma carteira que é o benefício do small caps, vou chegar nesse ponto, e do BDR, que é o último ponto que a gente vai, que é uma outra estratégia que a gente tem aqui dentro. Então eu consigo, às vezes, diminuir essa minha volatilidade daquele papel, não simplesmente, vou deixar de estar comprado em ações, que pode ser um cenário meio óbvio, né? Eu quero diminuir o risco da minha carteira, mas eu posso comprar negócios complementares, eu posso comprar empresas que não têm tanto esse componente de ser o kit Brasil, sabe, que está tão exposto assim ao risco sistêmico daquelas ações, e às vezes quando uma sobe, a outra está caindo, e vice-versa. Ou às vezes uma está subindo demais e a outra não está acompanhando. No líquido, quando você tem as ações não andando em sintonia, né, os teus investimentos não andando em sintonia, a tua oscilação da tua rentabilidade ela é menor do que a soma aritmética das partes, porque tem uma compensação no meio do caminho. Né? Então, se você soma isso com uma volatilidade absoluta, uma volatilidade, digamos, em relativa ao benchmark, se é mais volátil ou menos volátil do que a média, a gente tem um indicador que é um beta, digamos. Essa combinação de descorrelação com a volatilidade daquelas ações. Através de investimentos com um beta, que a gente chama aqui menor, que não andam em sintonia com a média do mercado, e a oscilação, a amplitude da oscilação dela mesma é maior ou menor, em geral a gente quer menor e menos correlacionado, você consegue diminuir bem o risco.
se olha para os fundos, o 4-1 Marlin e o 4-1 Small Caps, eles têm volatilidades históricas, vai dar uns 2/3, tá? Às vezes 3/5 aqui, da volatilidade do Ibovespa. Porque eles, cada um à sua maneira, tem uma carteira diversificada que não anda em sintonia. Tem uma correlação direta com a bolsa. E tem uma correlação menor direta com a bolsa. Então, esse é um componente interessante de risco aqui, né? Que você pode ter ao investir num fundo, ao invés de simplesmente comprar ações todas muito parecidas, ou simplesmente comprar o Ibovespa, ou comprar uma única ação. Você vai ter uma oscilação, né? Uma volatilidade muito maior. Muito parecido, que é o que acontece quando você compra ações estrangeiras, que é o caso do 4-1 BDR. Então a gente montou, aí seria essa quinta, né, das nossas estratégias aqui de renda variável, a gente montou um fundo que a essência é comprar boas empresas, não necessariamente pagador de dividendos, mas a gente quer as melhores, das melhores qualidade. Em primeiro lugar aqui não é nem... Tem um pouco da razoabilidade de preço, mas é principalmente qualidade do modelo de negócio daquelas empresas estrangeiras, listadas no Brasil através das BDRs, tá? Que são recibos de ações listadas lá fora. Então a gente tem, por exemplo, uma BDR da Visa. Visa é um monstro de processamento de pagamentos aqui. A empresa é listada lá fora. Tá? Então tem um banco que fez um acordo que aqui no Brasil ele listou alguns recibos, e se você comprar aquele recibo, você vai ter a oscilação daquele preço proporcional à oscilação do preço da ação lá fora. E se pagar proventos vai receber, e você vai ter quase que uma exposição direta à ação daquela companhia. Acontece que essas empresas que estão no nosso fundo de BDR, elas são negociadas lá fora em dólares. Então, se a empresa estava $10 num dia e $10 no outro, em reais o valor dela pode ter oscilado. E quando você olha o fundo aqui no Brasil, a BDR, você está sempre traduzindo para reais, né? Então, a gente, através do fundo BDR, você consegue não só ter a exposição à oscilação do preço daquelas companhias que a gente acha que são as líderes do seu segmento. Tem Google, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Visa, Bank of America. São teses que a gente acha que nos seus respectivos segmentos são as melhores, e a gente tem pouco medo, quero ser sócio desses caras por bastante tempo. Além de ter a oscilação e a valorização do preço das ações deles, a gente também tem um componente cambial, que tende a ter um comportamento quase inverso à bolsa a longo prazo. Esse ano não foi, mas a médio e longo prazo, quando a bolsa brasileira vai muito mal, em geral o valor do dólar aumenta. Tá? Não tem causação aqui necessária, mas existe uma correlação inversa entre essas duas coisas. Então você compra exposição em ações e fica com essa oscilação do câmbio. Então você coloca um fundo BDR, por exemplo, junto com uma alocação de um Marlin, de um Valor, de um Small Caps, que são ações em reais no Brasil, eles andam menos em sintonia ainda, por conta que tem um componente grande do dólar aqui, né, nessas BDRs. Então, na média, você tem a valorização lá das empresas e a valorização aqui das empresas. Mas no meio do caminho, quando você tem esse risco sistêmico Brasil, das ações indo muito mal, você tem em compensação o dólar indo bem. Então essa não sintonia da oscilação dos preços faz com que, na média, para o teu portfólio, para a tua carteira, ele está variando pouco. E às vezes o cara que está olhando a carteira dele lá, por exemplo, no aplicativo do Paraná Banco, vê menos, né? Essa oscilação do dia a dia. Tem uma exposição grande em renda variável, mas como todos esses componentes aqui não estão andando todos juntos para cima e para baixo, às vezes eles estão se compensando, ele vai ter menos volatilidade do que a média da bolsa. Então essas são as nossas 5 estratégias de ações. Todas elas seguem o mesmo fluxo, né? A gente começa com o primeiro passo de entender bem o que a gente quer, qual que é o objetivo, citando quais são os objetivos de cada um, qual que é o nosso universo. Caso de BDRs. BDRs com bastante liquidez no Brasil, e a gente quer as empresas líderes. Fundo de valor, empresas que não são as com liquidez, que têm um potencial de valorização legal. Margem de dividendos, small caps. Cada uma tem esse universo. A gente tem todos os analistas separados, olhando, observando, acompanhando, tendo essa troca de ideias aqui, apresentando aquelas teses, construindo as narrativas, construindo a tese, construindo o valuation naquelas empresas, que é um valor justo, quanto que a gente acha que deveria pagar para aquela empresa, para ter uma margem. Se der errado, não quero que dê errado demais, mas se der certo, eu quero ganhar. Tem um comitê, uma estrutura de governança para execução, para ter o controle dos nossos próprios vieses, para ter o registro do porquê que a gente comprou, porquê que a gente vendeu, e ter um controle de execução, que é o controle de liquidez, monitoramento de risco, e como que a gente vai de fato implantar aquela compra no fundo. Essa estrutura do fundo. Volta para um ponto lá atrás. Lá. Tem como fazer sozinho? Claro que tem. Mas olha o trabalho.
Dá trabalho, sabe? Mesmo, vai em qualquer lugar. Você tem um grupo de profissionais que tá lá dedicado a fazer isso. Então, somos pessoas físicas, dá para fazer. E eu adoraria, posso ajudar, sabe? Falando, trazendo essas informações que a gente estuda. Dá para fazer por conta própria. Mas é uma trabalheira que a gente tem como uma gestora de fundos. Sim. Esse episódio foi fantástico, né, Augusto? A gente passou, então, entendeu bem quem é o Dedini, principalmente quem é a 41. Após isso, a gente entendeu bem a parte de fundos, né? Acho que foi bastante didático esse tema. Entendeu como é que funciona uma gestora. Então, o dia a dia de uma gestora, como é que funciona essa tese, como é que funciona todo esse caminho que você acabou de explicar. E também as principais estratégias. Então, a gente está olhando só para os FIAs, né? Para os fundos de ações. A gente compreendeu bem. Acho que foi um episódio que a gente conseguiu cumprir com todo o nosso objetivo, né, Augusto? Dá para entender bem essas vantagens, as vantagens de você trabalhar, né, com os fundos, com estratégias diferentes. Então, é excelente, assim, para entender. E até acho que a gente tem muito assunto ainda, né? Acho que para próximos episódios que a gente possa trazer aqui. Com certeza. Acho que chamar o Dedini para mais episódios, principalmente para falar agora sobre tese de investimento, né? Por que eu entrei em... Qual que foi o meu melhor aceito? Qual que foi o pior erro, né? Onde eu apanhei, onde deu certo, onde não deu. Acho que é legal também passar por esses percalços até pra gente entender o histórico do fundo. Nem, como você disse, se tivesse certo 60% do tempo, tá ótimo. Sim, a gente tende a ter um acerto um pouco maior quando a gente olhou o histórico do fundo. Incrivelmente, pega o small caps, a gente não teve infinitas compras. Sabe, a gente tem 14 anos aqui e eu julgo que a gente deve ter tido umas 40, 50 no máximo tomadas de decisão, assim, de virar sócio de uma companhia. Então não é muito. Tem um fundo que todo mês tem uma ideia diferente e tá todo mês tentando ter um resultado legal. A gente tem poucos, então é legal. Assim, os poucos acertos dão um retorno muito bom no caso do small caps, por exemplo. Então a gente pode ter algumas teses que demoram anos, um pouco mais, mas tem algumas que deram um resultado muito expressivo. Ao contrário de um Marlin que é muito diversificado, que é uma carteira muito grande, a gente pode se dar o luxo de acertar 55% das vezes. E na média, aquela estratégia ela vai ser consistente de estar sempre defendendo a posição do cotista. E é interessante que às vezes o investidor ele não percebe isso, mas como o Dedini acabou de mencionar, por exemplo, quando você está numa janela móvel, alguns dias a valorização daquela cota vai fazer toda a diferença para o track record do fundo. E você não estar presente naquela cota, naquela data específica, pode impactar demais a tua rentabilidade. Então, por isso que é perseverar mesmo, né? Quando você toma uma decisão e aloca e dá a disponibilidade, delega essa função para um gestor de qualidade. Porque você tem que confiar nele para delegar, né? Porque é o teu dinheiro. Mas a partir desse momento, você acreditar que você tem que carregar esse produto por X tempo, é fundamental para que isso reflita, né, no teu patrimônio. Sim, qualquer investimento com essa oscilação que a gente tem, esse componente aleatório, em janelas muito pequenas, de volta, o evento extremo é mais provável. E se você olhar o nosso fundo, ou qualquer fundo de ações, ou qualquer ação praticamente, em janelas diárias, é quase 50-50. Isso é muito ruim para o investidor em geral, porque ver números negativos te pesa mais do que ver um positivo. Te afeta. Psicologicamente te afeta. Então, se você olha todo dia para o resultado de uma ação, que é quase 50-50, você vai sentir muito mais dor do que o benefício. Quando você olhar o positivo, você vai falar, ok, tá no positivo. Mas quando tá negativo, você vai sentir aquela dor. E, de verdade, neurologicamente, a dor de perda financeira se assemelha muito a uma dor física. Tá? O cérebro humano, que é muito primitivo, tá pouco acostumado a tratar de dinheiro, né? E a gente ainda encara essa perda financeira como uma ameaça à sua própria segurança no teu cérebro. Então você tem, de fato, essa dor, não é uma ilusão. Se você começa a olhar mês a mês, você vai ter mais ganhos do que perdas. Você vai esticando essa janela de observação, você está olhando a cada ano, a cada janela de 5 anos, a chance de você ter um resultado negativo investido num bom fundo de ações começa a ser cada vez menor. Então, você fica um pouco mais tranquilo. Por mais que seja exatamente o mesmo fundo que ficou quase no 50-50 no dia a dia, uma janela mais longa vai te dar bem mais satisfação do que se você ficasse olhando todo dia. Sim. Não, excelente. Antes de encerrar, Dedini, a gente gostaria de saber, para contribuir aqui para a biblioteca do PBcast, Saber Investir, que dica que você daria para o nosso público sobre um livro para a gente ler, para conhecer mais sobre os fundos, ou até um vídeo, um filme, alguma dica para o público? Tem um livro
tá, que eu gosto, que é meio fora do comum, mas de um professor de MIT que chama Andrew Lo, L-O. Ele se chama Mercados Adaptativos. Tá? Então é uma linha de pesquisa sobre o como que porque existe uma discussão entre eficiência dos mercados, e falar que tudo no preço, e grandes irracionalidades, tá? Então esse livro, em inglês é Adaptive Markets, eu acho que a tradução em português vai ser Mercados Adaptativos. Excelente, ele consegue trazer um pouco da história da evolução, tanto do como encarar os mercados, e traz muito exemplo prático para falar sobre a eficiência desses mercados e também dos porquês da irracionalidade. E fala sobre esses componentes neurológicos, vai trazer muita referência de pesquisa, de biologia, de fato, para como que o ser humano funciona e como que isso se encara dentro desse contexto de mercado. Então, acho fundamental. Não é um livro de passeio, mas ele também não é um livro puramente técnico. Então ele vai trazer muito exemplo. Eu acho é um dos melhores livros que eu já li sobre mercado financeiro em geral, sobre investimentos. Fantástico. E olha, eu vou te falar que vídeo eu acho muito legal. Você tem uma série de vídeos do próprio Ray Dalio, tá? Que é um grande gestor. Então ele vai estar... o vídeo que ele comenta sobre princípios, sabe? Tem um livro dos princípios lá que são exemplos do que ele acabou utilizando na prática, mas os vídeos, tá? E tem um grande vídeo aqui de capítulo sobre princípios e falar sobre pensamento em segunda ordem, né? Aquela dinâmica que a gente falou no começo aqui, eu acho que é fundamental também. É mais um como encarar o mundo e essa ânsia por aprender esses mecanismos e os porquês das coisas e como que, na visão de um grande gestor, se não um dos maiores gestores aqui, como que o mundo acaba funcionando, essas regras, efeito, causa, lógicas, evitar algumas falácias e perseguir isso e encontrar os seus próprios objetivos aqui no vídeo de princípios do Ray Dalio, eu acho que é uma grande contribuição. Boa, Dedini, acho que ficou bem entendido a tua indicação. Com certeza vai para a biblioteca do PBcast. E por fim aqui, Dedini, acho que antes da gente se despedir, uma lembrança do Paranabanco para você. Espero te encontrar aqui, com certeza eu e o Augusto esperamos te encontrar mais vezes aqui, conversar mais, se aprofundar cada vez mais em termos de fundos de investimento. Boa. E também sempre deixa o nosso canal aberto, né? E principalmente agora, Dedini, aonde a gente te encontra onde que a gente te encontra nas redes sociais? Como que a gente faz pra te encontrar e encontrar 41 também? Tá. Me encontrar em redes sociais pode ser um pouco mais difícil, mas encontrar 41 é relativamente fácil. O site 41 é 4UM, né? Investimentos. A gente tem bastante conteúdo, estratégia dos fundos, vocês conseguem procurar 41investimentos.com.br. E a gente tem uma página no LinkedIn, é onde a gente faz mais publicações aqui, os artigos que a gente tá vendo, as nossas cartas a gente acaba publicando lá. Então, o LinkedIn e o nosso próprio site são os melhores jeitos de nos encontrar aqui, Leandro. Boa. E obrigado pela conversa aqui, pessoal. Show. Obrigado, a gente que agradece, que excelente. Obrigado, Dedini. Obrigado para quem nos escutou também, todos os agregadores de podcasts. Também compartilhe esse vídeo, é sempre importante. Nos sigam nas redes sociais, a gente está no Instagram, estamos no LinkedIn, estamos em todas as redes sociais. Acho que estamos aqui sempre para evoluir nesse tema sobre investimento, né, Augusto? Obrigado. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu.